teoria, o líder de governo tem o papel de articular entre os representantes do Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal, os gestores da Prefeitura e a população da cidade em geral. Na prática, nós vamos saber como isso funciona, porque para a nossa entrevista de hoje eu recebo o vereador Antônio Murachi, a quem já quero agradecer a presença. Quem agradece sou eu. Muito boa tarde, né, em primeiro lugar. Agradeço o convite e estamos aqui para te atender. Obrigada. O papel de cada político que representa a população é fundamental que nós tentemos de qualquer forma, qualquer tipo de veículo, né, em comunicação, levar conhecimento ao povo de alguns itens que nós seguimos dia a dia dentro do Poder Legislativo de Ribeirão Pires. Então é uma satisfação. Eu agradeço. O vereador está no quinto mandato. Quinto mandato. 92, 96, 2000, 2004 e 2008. Exatamente. E foi presidente da Câmara no biênio 97, 98. No primeiro biênio da administração do PT. Certo. Vereador, a minha intenção hoje é de que nós possamos passar para as pessoas qual o papel do líder de governo. Essa articulação, como é que isso funciona. Então a minha primeira pergunta é, como se conquista o papel de articulador? Quais são os requisitos para o vereador chegar nesse papel? É uma indicação? Sim. É uma votação? Geralmente é uma indicação do executivo, mesmo porque essa função é fundamental, porque o líder de governo tem a obrigação de ter todos os projetos de lei que vão ser tramitados, ou aqueles que vão ser tramitados, né? E é fundamental que o líder saiba o teor do projeto para passar aos vereadores. E isso não quer dizer somente a bancada de sustentação, e sim visitar todos os gabinetes do vereador, explicar o teor do projeto, porque muitas das vezes o projeto de lei vem de uma forma que o vereador não consegue entender, ou seja, ser um benéfico para a cidade, num certo ponto, quando você vê diversos itens e parágrafos e artigos, chega num determinado momento que o vereador fica, todos nós ficamos assim num ponto de interrogação, e até lá a gente tem que procurar saber qual é o significado. Então o líder já tem que ter esse tipo de conhecimento, né? Porque simplesmente lido um projeto em plenário pode soar assim uma coisa não benéfica para a cidade ou para a população. Então o líder, nesse momento, ele tem que chegar lá, esclarecer aos vereadores, principalmente na hora da votação, né? Porque ocorre muito, por exemplo, ontem nós tivemos a última sessão ordinária do ano, né? Nós aprovamos ali 5, 6 projetos de lei, e o munícipe que está lá nos assistindo, muitas das vezes, fala, poxa, meus vereadores, para que existe o vereador se o vereador só diz amém em todos os projetos? Uhum. Então, o que existe? Ontem, por exemplo, entrou 2 projetos de regime de urgência. Regime de urgência é quando há necessidade do executivo, do prefeito municipal, ter urgência nesse projeto aprovado, porque parte administrativa e só a parte burocrática exige a documentação até tal dia, né, a assinatura, a aprovação da casa, dando autonomia ao executivo aquilo que o projeto pede, né, seja obra, educação, verbas estaduais, federais. Então, muitas das vezes existe esse tipo de regime de urgência, que muitas das vezes as oposições falam assim, poxa vida, mas o prefeito manda... Tem tudo em cima da hora. Tudo em cima da hora, mas muita gente não sabe de que existe um prazo. Então, tudo que é documentação, principalmente no governo federal, governo estadual, nós temos que, o prefeito tem que respeitar a data da assinatura do convênio. Passou a data, nós podemos perder a verba e assim por diante, trazer prejuízo para o erário público. E outras questões, o que mais a população, quando participa na Câmara, eles têm uma certa dúvida, projetos de regime de urgência quando se trata em remanejamento de verbas.
né? Ou seja, do orçamento. Do orçamento. Na realidade, nós aprovamos o orçamento de 2012 ontem, que era o último dia, Sim. no valor de 211 milhões. A expectativa não é superávit. E 211 milhões talvez seja o ponto final da estimativa. E o que acontece? Desses 211 milhões, a Câmara Municipal de Ribeirão Pires tem uma coisa muito importante que em outros municípios não tem. Ou tem, mas bem mais abertamente para o Executivo. Na lei orgânica nós aprovamos que o prefeito municipal tem a liberdade de remanejar 25% das verbas. Ou seja, 25% ele pode remanejar durante o ano, durante o ano, né, em qualquer projetos emergenciais ou projetos de interesse público. Então ele tem esses 25% de verba. Ele programou que ele mandaria para uma determinada secretaria e de repente uma necessidade em outra área, então ele pode remanejar. Pode remanejar. Até 25% do orçamento. 25%. Agora eu vou citar uma cidade, por exemplo, São Bernardo. São Bernardo, o que nós arrecadamos em um ano, São Bernardo arrecada em 15 dias. Sim. Né? E o Executivo tem 30% de liberdade de mexer com a verba. Agora, quando na minha opinião, eu acho que é muita liberdade, a Câmara Municipal de São Caetano. Ali o prefeito tem 100% de remanejamento de verba. Nesse caso, é a mesma projeto que a Dilma está conseguindo aprovar agora, que é o DUV, né? São divisão de verbas, que ela poderá utilizar sem a autorização legislativa. Ai. Você entendeu? Quer dizer, isso, o que total acontece? Poder. Exatamente. Quando acontece isso, os parlamentares são desvalorizados, não é? Mesmo porque Ribeirão Pires, 75% das verbas, o prefeito tem que passar pela Câmara para a Câmara analisar se há realmente a necessidade ou não. Então, nós temos uma certa tranquilidade, porque os 75% das verbas passando pela casa, nós estamos cientes do que nós estamos aprovando. Muito contrário quando é 100%. Sim. Né? O prefeito faz as suas obras, projetos, com total liberdade, porque ele tem a total liberdade de remanejar. Os vereadores só assinam. Exatamente. Uhum. Né? Então, isso é uma questão muito importante, que regime de urgência. Então, o líder do governo já vê a hora de protocolar do Executivo para o Legislativo, de lá já encaminhar esse projeto o mais rápido possível para as comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação, para que o projeto não ocorra falhas e poderá trazer futuramente alguém ter que responder. Exatamente. Agora, o vereador, enquanto líder do governo, chega em regime de urgência para a Câmara, mas o vereador já vem acompanhando isso antes? Já está sabendo que isso vai acontecer? Contato com o Executivo, né? A intenção do prefeito. E o mais importante é que regime de urgência é seriamente maior número para transferência de remanejamento de verbas. Ou seja, o prefeito tem que... Principalmente o Clóvis Volpi, né? Que ele tem um relacionamento muito grande no grande estado de São Paulo, com os deputados. Nós recebemos verbas que nenhuma gestão em 20 anos que eu estou lá recebeu tanta verba do governo estadual, tanto também do governo federal. Então, nesse caso, nós utilizamos o projeto de urgência, foi muito mais vezes acionado, né? Por conta disso. Por conta disso. Agora, todos os projetos, o vereador toma conhecimento antes, acaba sendo esclarecido o porquê de cada projeto, aí leva isso, vai defender, vamos dizer, isso dentro da Câmara. Levar o conhecimento dos vereadores. E tudo é do seu agrado, vamos dizer assim? Tudo que o vereador vai defender dentro da Câmara concorda 100%, ou mesmo assim é preciso levar adiante? Como é que isso funciona? Evelyn, tudo funciona como um corrente. Então, geralmente, mais de 90% dos projetos são do interesse público, né? São do interesse da cidade, e muitas das vezes quando a gente é indagado pelo vereador, mas isso não é interessante para a cidade. Mas como não é interessante? E a gente tenta convencer o vereador de que
essa verba ou esse projeto tem que trazer benefício, provavelmente funcionário pode ser para funcionamento da administração, funcionamento dentro da secretaria, do gabinete do prefeito, para que esse projeto dê andamento. Muitas das vezes são projetos que a maioria dos vereadores tem o seu ponto eleitoral num bairro ou no outro, e um determinado verba vem, o prefeito quer fazer um benefício para aquele bairro da qual ele realmente vê e há necessidade, e politicamente também ele tem que investir essa grana lá. Então alguns vereadores se revoltam porque não é a região onde ele trabalha, a quem ele beneficia. Exatamente. Que então, bem ou mal, existe uma segmentação, né? O vereador não consegue estar em todos os assuntos e nem em todos os bairros, em todas as regiões da cidade. Exatamente. Então, acaba existindo uma segmentação. E aí, quando existe um prestígio para uma determinada região, para uma determinada ação, alguns vereadores se sentem prejudicados. Talvez desprestigiados, né? Sim. Não nem que prejudicados, mas desprestigiados. Exatamente. Talvez seja isso. Ocorreu muito isso nessa gestão, mas o prefeito sempre teve essa condição de conversar com o vereador, prometer um benefício diferente, algum outro tipo de projeto, em outros bairros. Então sempre ele teve, vamos dizer assim, um negócio em troca. O benefício da cidade, no bairro que o vereador interessa. Por quê? Muitas das vezes, um projeto do executivo não vem a agraciar o vereador. Por quê? Pouco tempo nós tivemos um mercadão que foi discutido muito, o prefeito jogou na boca do povo para ver realmente a opinião, não é que era o interesse dele. Colocou para a população discutir, embora veio algumas ofensas, algumas críticas construtivas, que isso é muito importante para a administração. E alguns vereadores que têm o seu segmento no ramo, alguns interesses nessa área. Exatamente, ele acha que o comércio é prejudicado, o comércio daquele tipo é prejudicado, então tenta trazer um pouquinho à tona a sua contrariedade no projeto, mas mesmo assim ele faz o seu discurso na tribuna, explicando essa dificuldade dele votar no projeto, mas ele leva em consideração o ponto positivo do executivo e acaba sempre não votando contra. Você entendeu? Mas e também o vereador não está lá para apenas zelar pelos seus interesses. Ele tem que zelar pelo interesse da comunidade como um todo, né? É o mínimo que nós esperamos. Exatamente, é isso que pesa na balança. Então, sempre nós vamos com essa discussão. O interesse do executivo, o que é? Ampliar, aumentar a cidadania, porque trazendo emprego você vai trazer cidadania, desenvolvimento para a cidade. Então, existem aqueles contras que realmente eles colocam uma outra forma de visão deles, mas não tem nada a ver. Aí, o que ocorreu? O executivo achou por melhor aguardar um pouco e fazer novos estudos, né? Então, o executivo sempre escolhe aqueles que têm mais contato, ter mais desenvoltura. Que vá fazer melhor essa ponte. Que vá fazer melhor distribuição das explicações para os demais vereadores. E isso vale para um mandato todo? Isso vale enquanto houver essa ponte, esse interesse? De ambas as partes. Ele pode te desconvidar de ser o líder e convidar outro a qualquer tempo. Exatamente. Num mandato como, por exemplo, de presidente da Câmara. Exatamente. Agora, o executivo tem total direito de perceber, né, do confronto que o vereador, o líder do governo tem com os demais vereadores, ele pode automaticamente e rapidamente alterar o líder para que não ocorra algum tipo de divergência, de atritos, né, tá, que venha prejudicar o projeto. E já o andamento das coisas. E quando chega na Câmara e as coisas não são aceitas da forma como seria necessário, como o prefeito gostaria, enfim, o vereador traz isso de volta, discute essas alterações, as propostas que foram feitas de mudanças no projeto. É seu papel também está fazendo isso? Sem dúvida. Agora, o vereador citou que quando tem conhecimento de um projeto, vai aos gabinetes,
coloca um por um. Quer dizer, essa história de o pessoal fala muito de que o vereador não tive tempo de ler o projeto, não tive tempo de conhecê-lo. Isso é meio fantasioso. Olha, o que teve, eliminando, tirando a oposição, realmente existem projetos de lei que vêm 24 horas de antecedência. Mas não tem como o vereador julgar dizendo que não teve o tempo da leitura, mesmo porque o projeto, assim que protocolar, a secretaria já distribui em todos os gabinetes e é só ele entrar no correio da Câmara, todo o projeto está lá exposto, principalmente o parecer jurídico, né? Então, não há um risco da gente votar uma coisa, mesmo com regime de urgência, porque nós, vereadores, temos que analisar a parte fundamental, que é a parte jurídica. Lermos a mensagem do Executivo, para que finalidade que é, de lá pegar as principais itens, artigos, parágrafos que o Executivo pode estar mexendo, em benefício ou não. Nesses quesitos é que a gente tem que analisar. Qualquer dúvida, nós temos dois jurídicos à disposição, que é a doutora Ângela e a doutora Rosana, que de imediato ela chega e traz todos o significado. Será que falta um pouco de empenho, então? De se interessar em dar uma conferida, ou de estar disponível na Câmara para quando essas coisas chegam, poder ter esse tempo de ler com calma? Às vezes, Egli, quando o vereador quer, vamos dizer assim, mostrar um pouquinho da insatisfação da maneira da condução da administração, muitas vezes vereadores colocam esse tipo de argumento. Sim, né? Se aproveita dessa situação. Exatamente, porque ele falando na tribuna, chegou agora há pouco, mas agora há pouco não, fazem 12 horas, 24 horas. Ele coloca de uma forma que pressiona os demais vereadores. E impressiona a quem está vendo. Pior ainda, certo. É um efeito bem pior. Certo. Mas a gente, todos os vereadores que têm um apoio, que dão apoio à administração, nós sempre tivemos a colocação do parecer jurídico, que é fundamental, né? E todos os vereadores têm isso, todas as vezes que a gente vai ter um projeto de regime de urgência, mesmo porque já ocorreu um vereador dizer assim, não, mas aqui está faltando o parecer da Comissão de Finanças e virou um salseiro. Aí quando vai ver, o presidente da Câmara pediu um tempo, como é que se fala? Suspendeu por 10 minutos para ver onde é que foi parar esse orçamento, esse parecer financeiro. Quando foi ver, foi se encontrar num lugar que estranhamente apareceu e constava a assinatura do próprio vereador no parecer. Que tinha visto o documento. Entendeu? Então, aí eu te digo para você que existem algum tipo dessa forma de tentar, olha, eu estou aqui, não estou satisfeito com os vereadores, né? Sempre para uma mensagem para o Executivo. Mas nada de que tenha coisas erradas. Não é isso, né? Então o vereador tem essas formas de manifestar. E cada um escolhe a sua forma de legislar, de trabalhar, de atuar junto ao seu gabinete. Exatamente. Não são funcionários que você consiga implantar uma metodologia de trabalho, cada um tem um método, cada um tem uma forma, então fica complicado, né? É complicado. Vereador, continua líder até o final do ano que vem, provavelmente? Tudo indica que sim. Sim. Tudo indica que sim. O ano que vem a gente vai sofrer mais. Eu acredito, Egli, depois que o Executivo definir o candidato, o tumulto vai ser maior. Né? Porque aí começam brigas até por outros interesses. A expectativa, até chegar o início das campanhas, pode acontecer muita coisa. Sim. Muita coisa pode acontecer. Então, eu acredito que o Executivo definindo o nome dele, automaticamente haverá muitos requerimentos, né? Requerimentos, indicações, informações de alguns projetos, alguns trabalhos do Executivo ou alguma obra, saúde, para quê? Para tentar desestabilizar
é uma forma do legislativo, do interessado, pressionar o executivo. Certo. Né? Então isso tudo vai acontecer, então ano que vem a gente vai ter que estar mais preparado ainda. O bicho pega. O ano que vem o bicho pega. E para o ano que vem, quais são as suas pretensões? Eu, juntamente com o presidente regional, que é o deputado Campos Machado, nós temos conversado muito. No dia em que sentei no gabinete com o executivo, eu, o deputado, o Campos Machado, que é vice-prefeito de São Bernardo hoje, dialogamos e eu acho que o ano que vem a gente vai estar bem concorrido, né? Mas com certeza... Eu já ouvi dizer que o senhor sairia candidato a prefeito. Exatamente, continuando. Tem esse interesse? Temos. O partido, o deputado, juntamente com o prefeito, mas fomos colocados um quesito muito importante. Murak, mas você sairia contra o prefeito? Aí eu conversei com o deputado falou, não, o PTB apresentou um pré-candidato no interesse do partido regional a lançarmos candidato aqui em Ribeirão Pires. Agora, nós vamos aguardar, porque até julho do ano que vem nós temos um tempo muito grande, um espaço muito grande. Se até lá ocorrer algo, melhorar a situação eleitoreira do PTB, das representações, sem dúvida nenhuma o PTB lançará sem candidatura opor, própria. exatamente, sem opor ao atual administração. E ainda vou te fazer uma outra pergunta. No seu olhar, na sua percepção, quem seria o indicado do prefeito? No caso, se você estiver saindo com a sua candidatura pelo PTB, né? PTB. Sim. Para o prefeito, quem seria o pupilo? Olha, ou a pupila? Então, você sabe que quando nós iniciamos a legislatura, o prefeito tinha automaticamente 100% da Câmara. E por uma infelicidade muito grande, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, nesse trajeto, foi surgindo uma oposição muito ferrenha do Saulo Benevides. Isso trouxe uma certa, vamos dizer assim, instabilidade na administração, porque a administração é uma transparência, né? Tanto é que ele como oposição aprovou muitos projetos do Executivo. Mas é o mínimo esperado, sim, né? Por mais que ele esteja oposição, ele tem que ir de encontro com os interesses do município. Exatamente. Então, o que ocorreu nesse meio do caminho, houve esse tipo de ofensas pessoais, administrativas, na qual todas as ofensas que ele fez, como vereador, ele teria total liberdade de chegar lá e apurar. E não falar, que você apurar uma coisa, você chegar no local e apurar uma coisa, você degladiar falando, e no jornal fala de tudo. Né? Papel aceito. Exatamente. Então, o que acontece? O Saulo era um grande líder que poderia estar aí despontando mais até numa indicação, talvez. Com certeza, absoluta. Absoluta. Mas como houve essa dificuldade de permanecer assim na situação, hoje a maior chance que tem é o Dedé. Então, como é uma escolha de presidentes de partidos do grupo de 10, que é um grupo só, acredito que a tendência, a maioria opinaria hoje pelo Dedé. Agora, o Executivo também tem essa tendência, eu acredito, se caso hoje nós vamos ter uma reunião, uma prévia com ele às 18 e 19 horas, realmente concretizar, mas eu estou achando que ele ainda vai dar mais um empurrão ainda para que a expectativa da população, o jornalista cansa de cobrar da gente, perguntar, mas você sabe que o nosso prefeito, ele tem uma experiência política que bota qualquer deputado federal no bolso. Sim. Né? Então você imagina, diante do jornalista, o que eles querem saber, e o executivo está guardado as 7 chaves e ele só vai falar realmente na hora em que ele se desejar, se decidir. E se fosse nesse momento hoje, quem estaria mais forte no município? O Dedé? O Dedé. Ou o Saulo? O Dedé. O Dedé estaria melhor votado? Isso porque o Saulo já está há quase 3 anos fazendo campanha como prefeito. O Dedé se dizia somente ele, dizendo que sairia candidato. Agora, somando esse que ele tem hoje, com mais um empurrão do prefeito, aí que está a X da questão. Porque o Clóvis tem isso também, né? Para quem ele arrasta uma porcentagem bastante grande de votos. É isso que você tem que analisar caso ele escolha um nome.
E se vê que aquele limite não vai ultrapassar o que realmente, porque ele tem uma aprovação de 65%. E quando na pesquisa é perguntado se o cidadão votaria no candidato dele, mais de 50% disse que sim. Que sim. Então esse efeito automaticamente, depois que ele citar o nome, esse efeito terá de vir no prazo de 30 dias. Sim. Caso contrário, realmente você vai perceber que o candidato não vai decolar. Então, não sei, a intenção dele talvez tenha outras artimanhas, né? Isso aí a gente só pode saber por ele mesmo. Só que está na cabeça dele. Exatamente. Né? E agora, então, é só esperar. Vamos ver o que acontece. Eu acredito que caso fosse prefeito hoje, retardaria o máximo que puder. Porque se ele decidir hoje, amanhã já vai começar a detonar a briga. Sim, vai sair tudo que não presta, tudo quanto é jornal, tudo quanto é mídia. Esculachar o outro. Então, eu acredito que o interesse dele é dar um direcionamento, mas não definir. Até se poupar também, né? Com certeza. Inteligente que até se poupar. Vai ser um tiro de tudo quanto é lado, e eu acredito que ele tem total tranquilidade para isso. Né? Tá certo. Essa situação ele encara fácil. Com certeza, a experiência que ele tem, né? Então tá bom, vereador, gostaria muito de agradecer. Alguma coisa a mais que o vereador gostaria de colocar? Deixar mais alguma? Eu acho que como líder do governo, tá aí, fiz a colocação, não sei se todos deram para entender, mas é um papel fundamental, importância que o Executivo tem, né? Levar as informações, trazer as informações para os vereadores, intermediar uma reunião de emergencial com o prefeito para dirimir qualquer dúvidas. Então, a gente conseguindo fazer esse intercâmbio, os vereadores estarão cientes do que estão na mente do Executivo, no projeto para a cidade, e o líder do governo não terá tanta dificuldade em participar e agraciar os vereadores. Né? Vereador, obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo mais uma vez, para nós uma honra, para o Ribeirão Pires tem, para o nosso site, para o nosso público, que é para você que a gente traz as informações, isso é o mais importante. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Agri, e eu espero que você continue mais levando essas comunicações à população, que isso é fundamental, importância, mesmo porque, mesmo pessoas que estudaram, que têm estudo, que passam-se 1 ano ou 2, você pergunta para quem ele votou, ele é capaz de esquecer. Isso, você vê a negatividade nesse ponto. Acho que o cidadão votou no fulano de tal, tem que cobrar dele até o fim. É um direito que ele tem. É essa cultura que vocês, a mídia, tem que levar. Essa nova geração precisa entender isso, né? Com certeza. A sua forma de participar. Você viu a estatística no jornal? A juventude não quer nem saber, ouvir falar da política. Na verdade já estão começando a entrar para essa questão de política, desacreditados, achando que aquela velha história política é tudo igual. Vereador, obrigada, viu? Foi um prazer. À disposição. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Nós nos encontramos na nossa próxima entrevista e até lá eu desejo que você tenha dias maravilhosos, momentos maravilhosos, abençoados por Deus, independente de qual seja o teu Deus. Um abraço, até a próxima.